Beleza aí, planistas? Esse é o guru, senhor Juca Araújo. Ele é o guru da Terra Plana, o planista BR, e ele fez numa live do Dominho, do Dome é o Limite, falou uma coisa muito legal, ela muito joia, sobre a Antártida, sobre o mar de água doce, sobre a muralha, né, aquela grande muralha ali que tem na Antártida, que ela não é a borda, explicou um monte de coisa, falou sobre o dilúvio. Olha, muito interessante mesmo. Tanto que eu fiz esse vídeo aqui para vocês escutarem, ver o que ele está falando no canal lá e ver essa live grande que eles fizeram lá. Mas acho que vale o destaque desses 20 minutos aí do Guru. Vai, meu amigo, fala aí. E Com aquele, o certeza. gelo aquele círculo de gelo na Antártida, você pensa como? Como que aquilo se acumulou ali? Você pode dar uma palavra para nós? Sim, meu irmão. Primeiro vamos entender aquele círculo de gelo, né? Um erro, um erro muito comum que os terraplanistas fazem, que eu escuto às vezes eles falando, é assim: o paredão de gelo contém o oceano. Pô, cara, é legal, né? Bonito de falar. Mas, gente, não é verdade. O que realmente contém os oceanos e contém tudo aqui dentro é o domo, tá? Ah, então, se o domo contém os oceanos, para que serve aquele paredão de gelo? Para que serve aquele paredão de gelo que está lá, né? Vamos lá. Agora vamos definir o paredão de gelo, né? Que é a Antártida, que faz a circunferência na Terra plana. Aquele paredão de gelo, ele é formado, primeiramente, por muito gelo. Mas não só gelo. Também tem terra, tem continentes. Tem área que não tem continente, mas é uma massa de gelo tão sólida que desce quilômetros adentro no oceano. Que você pode pisar, construir casa em cima, e às vezes até junta poeira, areia em cima do gelo. Você não tem terra lá embaixo do oceano, mas você tem terra em cima do gelo, levada por furacões, ventos, seja lá o que for, tá? Então o que acontece, gente? Você entendendo isso, você entendendo que aquilo é um continente gelado que faz uma circunferência na Terra plana, a gente agora tem que entender de onde surgiu esse continente, né? Pô, será que ele sempre esteve lá? Será que o continente de gelo sempre esteve lá? Essa é uma pergunta. Os terraplanistas às vezes só falam assim, não, é uma barreira, realmente é muito alto. É, cara, aquele paredão de gelo tem áreas que é praia. Você chega e encosta um barco assim, como uma praia aqui de Fortaleza, do Rio de Janeiro, do Sul, você encosta um barco assim e entra, é gelo e tudo mais. Mas tem canto que o paredão é tão alto que você precisa de navios com braços mecânicos para poder colocar as coisas lá em cima. Você precisa de escaladores para conseguir atingir o ápice do negócio. E outra coisa, ele é grande. O guru não acredita no domo. Não, gente, eu acredito, sim, claro que eu acredito no domo. Só que eu falo suposto porque também tem vertentes do terraplanista que acreditam que tem continentes além. Então, a gente, como não pode ir lá, não pode pesquisar, a gente sabe que o domo existe. Se realmente ele está lá, aí é outra questão. Então, é muitos quilômetros adentro até chegar ao domo, tá? Eu acredito que esteja, mas vamos lá, pode ser que tenha continentes além da borda, tá bom? Eu tenho essa dúvida realmente. Entendendo isso, vamos passar agora do como aquele gelo se acumulou lá. Isso é algo interessante, porque aquele gelo sempre teve lá? Não, claro que não. Aí a gente tem que retroceder no tempo, certo? Só que como sou terraplanista, eu não posso estar usando as coisas heliocêntricas, porque primeiramente não me agrada. Tudo no modelo heliocêntrico é mentiroso? Não. Só 99%. 1% pode ser verdade, tá? 99% é mentira, tá bom? Fica a dica. Vamos lá. A ciência chama o continente pré-diluviano de Pângea. Eu não chamo assim. Ele, para mim, ele é o continente pré-diluviano, ou o primeiro continente, tá bom? Eu defino ele assim. No continente pré-diluviano, que era o primeiro continente, toda a massa de terra era unida, certo? O mar não era salgado. Ah, guru, o mar é salgado. Pô, gente, abre a mente, pelo amor de Deus, abre a mente.
Não é só porque é terraplanista que a gente tem que ser tapado, não. Vamos pensar. Veja só. A Bíblia afirma que não chovia, saía um vapor de água e regava todo o mundo antigo. Como a gente sabe que isso é verdade? Quem quiser pesquisar, a Arca de Noé foi achada e a madeira da Arca de Noé não tem nó. Nó acontece na madeira quando você tem épocas chuvosas, certo? Tipo inverno e depois você tem verão. No inverno a madeira cresce mais rápido, no verão ela cresce menos, então ela cria círculos internos, certo? A madeira da Arca de Noé, ela foi exposta a vários testes e é uma madeira que cresceu uniformemente. Ela nunca parava de crescer. Enquanto ela estivesse existindo com vida, então a madeira cresceu uniformemente, né? Então o que é que acontece? Isso é uma madeira de um tempo que não chovia na Terra. A madeira cresceu uniformemente, ok? Beleza? De um tempo que não chovia na Terra. Isso provado cientificamente. Se não chovia na Terra, certo? Então você não tinha rios. Ou se tinha, deveria ser muito pequenos, certo? E o que torna o mar salgado é os rios, porque ele leva o sal da terra em direção aos oceanos. Então, na época de Noé, você só tinha um oceano, ou um único mar, você define, e tinha um único continente, porque todas as massas de terra estavam unidas. Eu acredito, agora pessoal meu, eu acredito que no centro desse continente tinha uma árvore, eu acho que é isso a pronúncia correta, que a copa dela fosse até próximo o domo, certo? Até o alto do domo. E que o sol, ele não ia até o final da borda. É como se ele fosse só até a linha do Equador, do norte à linha do Equador, e ficasse ali. Então, praticamente, o sol, ele só iluminava esse continente. Não havia necessidade de iluminar a borda. E a borda era água. Era o oceano que fazia a circunferência no único continente. Não tinha terra, não tinha gelo, só tinha água. Por quê? Porque nós tinha-se menos água na Terra, certo? Como se forma a Antártida e o paredão de gelo? O que é que acontece? A Bíblia fala, por que eu tenho que usar a Bíblia? Gente, olha, eu como terraplanista, eu não sinto nenhum prazer de falar da ciência sem colocar a Bíblia. Eu sinto orgulho de falar a palavra de Deus junto com a ciência. A ciência não está aqui para afastar a gente de Deus, não. Ela está aqui para provar a veracidade da Bíblia. E a Bíblia sempre tem provado que é um livro que tem moral, que encabula. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Está na Bíblia, depois eu continuo. Só para provar como a Bíblia tem moral. No livro de Jó, quem quiser pode pesquisar. Deus pergunta diretamente ao homem qual é o caminho da luz. Até hoje, nenhum cientista no mundo soube responder essa pergunta, porque a luz se comporta como energia e como onda, certo? Como fóton, né, no caso, e como onda. Então você não pode enquadrar a luz nem num nem no outro. Cadê o cabra macho para responder isso aí? Né? Entendeu? Então tem perguntas que Deus faz que realmente vai ficar o resto da vida sem resposta, gente. Aí você diz assim, o livro escrito por pastores e tudo mais, beduínos que cuidavam de ovelha, os caras não eram inteligentes. Aonde, rapaz? Como é que um livro desse, de não sei quantos mil anos atrás, escrito em pele de carneiro, entendeu? Os rolos em papiros e assim vai indo. Como é que um livro desse daí, gente, ele ia saber que a luz tinha isso? Deus fez uma pergunta porque ele sabia que o homem não podia responder e está sem resposta até hoje. Mas vamos voltar agora. Eu poderia passar a noite todinha citando coisas aqui na Bíblia que os cientistas não conseguiram responder. Porque tem muita gente que diz que a Bíblia não é um livro científico, mas vai tomar onde as patas tomam. Porque a Bíblia é extremamente científico. Só que lá, tudo às vezes é falado como se fosse metáfora. Você tem que entender, descascar o pepino para descobrir a coisa, entendeu? Mas vamos voltar. Houve o dilúvio, né? Antes de eu falar, vou só dar uma explicação bem breve do dilúvio. Deus é mau, manda o dilúvio para destruir as pessoas. Que Deus cruel, vá tomar onde a pata toma.
Vou explicar aqui para resolver essa questão. Você, ser humano, você não tem a capacidade de dar a vida a ninguém. Ah, mas eu sou pai. Mentira. Você perpetua a espécie. Você não pode pegar o barro e surgir vida ou dar vida. Ou converter matéria e dar vida. Você simplesmente perpetua a espécie. Eu também sou pai. Mas eu já estava vivo com outra mulher. A gente fundiu as células, né, no caso, o espermatozoide, o óvulo da mulher, e surgiu vida. Então eu só estou propagando a vida. Deus é o único que tem a capacidade de dar vida. Então quem é que tem a capacidade de tirar a vida? Eu tenho. Deus também tem. Eu tenho livre-arbítrio, Deus também tem. Deus me deu livre-arbítrio. Então se eu matar um ser humano, pá, atirei no cara, o cara morreu, beleza? Eu tenho a capacidade de ressuscitar esse ser humano? Tenho. Tenho. Não tenho. Nem eu, nem ninguém. Se o tiro for fatal, ninguém vai conseguir ressuscitar esse cara. Agora vamos para a lógica. Deus tem essa capacidade? Entendeu agora? Quem dá vida tem todo o direito de tirar. Eu não tenho, meus irmãos, porque eu não dei vida a ninguém. Eu não tenho o direito de tirar a vida de nenhum irmão meu, porque eu não tenho a capacidade de devolver a vida a ele. Agora, Deus tem a capacidade de devolver a vida se Ele quiser. E Ele tem todo o direito de tirar a vida, porque foi Ele que deu. Não foi você que se fez. Entendeu? Não foi você que fez seus antepassados. Mas Ele sempre existiu. Então, beleza. Isso aí, só para vocês entenderem que não existe negócio de Deus mal. Certo? Para com esse papo que você é coisa de menino ré do buchão catarrento. Não tem esse papo de Deus mal. Certo? Ele tem direito, os insetos é a gente, acabou a conversa. Beleza? Cinge o ombro como homem e age como homem, não como moleque. Mas vamos voltar aqui. Eu poderia explicar, mas vai demorar muito. Sobre o porquê que Deus manda o dilúvio, certo? Vamos lá. Rompeu-se o domo. Caiu água de cima. Rompeu-se a terra também. Rachou o continente. Quando racha o continente, gera um volume de lama gigantesco. Muito grande. Pô, você está rachando todos os continentes ali. Tinha um lençol de água sob pressão muito grande. E esse lençol se rompe. Entendeu? Um lençol gigantesco debaixo desse continente se rompe, rachando todos os continentes. Você tem pedras limadas na América do Sul. Você tem pedra limada na África. Como uma pedra pode ser limada, minha gente? Ela só pode ser limada com água sob alta pressão, saindo muito rápido, entendeu? E aí pode se limar uma pedra. Ou sob erosão durante muito tempo. Mas essas pedras, elas são pedras muito resistentes, então elas estão limadas, certo? E como se fosse de baixo para cima. Então o que acontece? Essa lama, quase todos os fósseis que a gente tem hoje no mundo vêm dessa lama. Detalhe, eu tenho que ser detalhista para que entendam o que aconteceu e entendam a borda de gelo. Quase todos os fósseis do mundo vêm dessa lama pré-diluviana. Porque para fossilizar um animal, existem vários processos, mas o melhor é o processo rápido. Que a lama cobre o animal rapidamente. Com o tempo, esse animal ele troca minerais com o solo. Então, aquele animal ele fica como se fosse petrificado, certo? Beleza, já entendemos agora as coisas. Então, essa água saiu de baixo e teve águas de cima. E depois choveu, né? Choveu bastante. Então, veja só. Você tem a Arca de Noé, você tem o mundo todo inundado. O dilúvio é mentira. Não. Existe, se eu não me engano, é um planctonzinho, uma plantinha no mar, certo? Que ela cresce rapidamente. Essa planta já foi feita estudos, foi encontrada em grandes montanhas de altitude. Aqui no Ceará, você tem peixe enterrado nas montanhas aqui do sertão do Ceará. Acho que o pessoal, sertão do Araripe, se não tiver equivocado. Sertão aqui do Ceará. Eu sei disso porque antigamente o pessoal trabalhava vendendo fóssil. Vem a questão, a merda do peixe saiu voando lá do oceano, se enterrou naquela montanha e disse assim, rapaz, eu vou ficar aqui, para lá na frente o cara me cavar aqui e me achar aqui. Olha, não tem lógica, cara. Isso é irracional. Todo mundo foi coberto por água. Tá entendendo? O cara que disser que não, ele tem que exercer uma força, uma fé. Ele tem que ser um tapado muito grande para acreditar na merda dessa. Entendeu? Todas as culturas antigas, indígenas, aborígenas,
povos antigos falam de um dilúvio universal. Ah, o dilúvio foi localizado. Meus olhos, para não dizer outra coisa. O dilúvio foi global. Então você tem essas águas, certo, que cobriu todo o planeta. Depois elas vão descendo, lógico, ela vai ser absorvida, né, um pouco pela Terra. O Sol vai estar continuando, o Sol não deixou de existir, vai continuar. Então ele vai aquecer essas águas, entendeu? Se a gente tem o domo, né, e essa água está evaporando, né, forma-se nuvens, porque não existia nuvens. Então, uma boa parte da água que caiu do dilúvio, depois que as comportas do domo foi fechada, ela se transformou em nuvem, uma boa parte, não toda, certo? E essas nuvens, lógico que o que é que movimenta as nuvens na Terra? É esse papo dos globaloides, que a Terra está girando, girando. Mentira! Isso é irracional, inacreditável. Se a Terra realmente girasse num sentido, vamos dizer que ela girasse nesse sentido aqui, todos os ventos ficariam para esse lado. Todos. Você não tem isso, você tem ventos subindo, descendo, da esquerda para a direita. Você tem N maneiras dele se move. O que ajuda nos ventos? Sim, temperatura, né? O sol quando passa ele faz a evaporação da água, então o vapor, né, quente vai subindo, né? Os gases quentes vão subindo e os frios vão descendo. Então você tem um círculo. E além disso, o plasma, o éter, se eu não estou equivocado, não sei se é éter, a pronúncia que estava na Bíblia, ou as ondas eletromagnéticas, ou seja lá como vocês queiram definir essa merda, emana um tipo de energia que ajuda a movimentar os ventos, certo? Que tem cargas e faz o movimento do Sol. Então, o Sol evapora essa água, uma parte fica nas nuvens. Com o movimento dos ventos, as nuvens vão para próximo do domo, certo? E o Sol não está indo mais até a borda do. Ele já não ia, e ele não vai até a borda, porque os continentes ainda estão se separando. Lembre-se que os continentes ainda hoje estão se separando. Então os continentes estavam se separando, houve um racha muito grande, mas eles estavam se separando. Então o Sol não ia até a borda. Então as nuvens que vão até a borda, lá, começa a nevar. Entendeu? E tem gelo que se acumula na parede do domo e vai escorrendo. Vai escorrendo. Por isso que você tem a placa de gelo vindo para frente todo tempo. Entendeu? Por que o gelo da Antártida vem para frente? Se a Terra é uma esfera, e ele é um continente gelado, ele só ia aumentar. Mas você não tem essa questão dele estar aumentando. Quando ele vem para frente e se aproxima do nosso Sol, que é menor, os blocos de gelo são aquecidos e se rompe. Se cria icebergs gigantescos. Tem iceberg, cara, que é do tamanho de uma ilha, velho. Mas como esse gelo veio para frente? Logicamente, por quê? Porque tem um domo atrás. Não tem como o gelo ir para lá. O gelo é tensionado, ele escorre pela parede do domo, forma volume, lá também chove neve e a neve. Então esse escorrimento do gelo na parede do domo vai empurrando todo o outro gelo para frente. E quando se aproxima do nosso Sol, ele se rompe, vai quebrando. Então esse processo depois do dilúvio, ele foi acumulando esse gelo lá lentamente. Ele foi acumulando esse gelo lentamente lá. É lógico que não foi uma questão do gelo que está lá ser rápido. Porque você vê que a arca ela desceu em cima do monte, em um dos montes que está lá, né, naqueles montes que tem no Monte Ararates ali, certo? Desceu. Ela não desceu num dos locais mais baixos da terra. Ela desceu num dos locais altos. O Monte Ararates ele é bem alto. Então, quando Noé pousou sua arca, ainda tinha água, meu chapa. Ainda tinha muita água. Não vá pensar que quando Noé pousou a arca, não, o mundo já estava todo seco. Que merda, que raciocínio debilóide. Claro que o mundo não estava todo seco, mas a região onde Noé pousou a arca já estava seca. Já dava para a família sair, já dava para cultivar, entendeu? Algumas coisas. Então e aí não ia mais cair água ali para Noé, pô. As coisas já estavam se organizando. Então, em algumas áreas do mundo ainda continha água, mas essa água foi evaporando, virando nuvem e indo lá para a borda, certo? Então, essa borda se forma com a água do dilúvio.
É tanto que a borda é doce. E os oceanos, lógico, que ela não é doce por causa da água do dilúvio, ela é doce porque há evaporação, e ela escorre, condensa e tudo mais. Então, com isso, você tem o círculo das chuvas, a evaporação, condensação e precipitação. E começa a ter rios na Terra. E esses rios movimentam todo o sal da Terra em direção aos oceanos da Terra. Então, os nossos oceanos passam a ser salgados. Lembrando, os peixes do oceano pré-diluviano viviam num oceano um pouquinho salobo, mas ele estava mais para doce do que para salgado. Ah, mentira. Mentira não. Você já pode pesquisar. Tem tubarão de água salgada vivendo em rios, que é água doce. Ah, Juca, vá pesquisar. Tem muito animal que é de água salgada que pode viver em rio, naturalmente. Eu acredito que Deus dotou o ser humano e os animais de microevolução e não macro. O que é uma macro? Eu virar uma borboleta. Ui, donzela, nunca. Mas, tipo, se eu fosse morar na África, um exemplo, com o passar de muitos anos, minha pele iria escurecer para se tornar resistente ao sol. É tipo um cara que fica dando murro em alguma coisa, ele cria calos aqui. Quer dizer, isso é microevolução, gente. Então, Noé não precisou levar um monte de animal, uma espécimezinha de cada. Você teria todas essas variações de cachorro, as variações de cavalo, como tem as variações de humano. Os chineses ali, né, os mongóis, têm os olhinhos fechados, porque naquela região ali tinha muita tempestade de areia. Então, você tem o olhinho fechadinho aqui, gente, ó, ajuda. Ah, mas tem gente que mora lá e não tem o olho fechado. Ah, pô, cara, agora o cara vai começar uma discussão por causa disso. Eu estou dando um exemplo, certo? A pessoa que mora na Rússia tem a pele branca por quê? Porque uma pessoa com a pele branca na neve é mais difícil os predadores conseguir visualizar, entendeu? Então tem N coisas. Então, eu acredito que Deus dotou a gente e os animais de microevolução e não macro. Esse papo de evolução é para boi dormir. O leão já foi visto na África ruminando como boi. Quando o leão tem muita fome, não consegue comer porra nenhuma, cara, ele come capim, velho, como uma vaca. Ah, não, Juca. Não, guru, ele faz isso porque ele sente dor de barriga. Dor de barriga é uma merda. A Bíblia cita que os animais antes não comiam carne, não. Todos eles ruminavam. Até a gente não comia carne, não, cara. A gente vivia sei lá, ou da energia vital de Deus emanada, ou de frutas, eu não sei.